tomando por base esse texto maravilhoso, esse capítulo 5 do livro de Amós, é um capítulo importantíssimo e um ponto-chave do livro. E nós estamos diante de um texto maravilhoso que tem muito a nos ensinar nesta noite. E nós vamos, irmãos, nesse momento, assim como disse o nosso dirigente, estejamos com o nosso pensamento voltado para a mensagem de Deus nessa noite. Nós queremos extrair do texto, da palavra de Deus, o ensino de Deus para cada um de nós nesta noite e que sirva para nossas vidas. Amados, o povo de Israel, a quem o profeta Amós dirigiu diretamente e inicialmente essas palavras, e assim como toda a palavra de Deus, elas também se estendem a nós e temos lições preciosíssimas para extrair de um texto como esse. Mas o profeta que se dirige naquele momento àquele povo estava absolutamente convencido do equívoco do povo. O povo pensava que Deus estava com eles. E Amós estava convencido de que Deus não estava com ele, com aquele povo, não com o profeta, com o povo. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um copiloto de um avião que sobreviveu a um acidente, um terrível acidente, no ano de 1989. O avião se perdeu sobrevoando a Mata Atlântica. E eles tiveram que fazer um pouso forçado, porque não tinha mais combustível para voltar. E o piloto contando que naquele momento em que eles estavam de fato descendo sobre a mata, sobre as árvores, ele disse: olha, a única coisa que eu fiz foi, naquela hora, dizendo o copiloto, naquela hora eu senti o gosto da morte na minha boca. E a única coisa que eu fiz foi conversar com Jesus. E naquela hora eu disse: Jesus, é o seguinte, me recebe aí. Eu estou falando da forma que ele falou. Jesus, é o seguinte, me recebe aí. Eu espero que tenha alguém conhecido para me receber, porque quando nós chegamos aqui, nossos pais nos recebem. Então eu espero que aí tenha alguém conhecido para me receber, porque eu acho que eu vou para aí, porque eu sou uma pessoa boa, eu sempre respeitei meus pais, e eu sou um trabalhador honesto. Então, Jesus, me recebe aí, porque eu sou uma pessoa boa. Aquele homem estava equivocado. Deus teve misericórdia da vida dele. Ele sobreviveu. É tanto que ele contou a história. E está vivo até hoje. Mas observe, irmãos, o ponto aqui é o equívoco. Quando alguém pensa que está com Deus e que Deus está com ele, e quando Deus, na verdade, não está. Esse era o grande equívoco do povo. Observe o versículo 14. O profeta diz: buscai-o e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis.
O profeta está dizendo aqui o seguinte: olha, Deus não está com vocês. Vocês precisam buscar a Deus. Porque eles diziam: o Senhor está conosco, mas eles viviam em pecado. Eles estavam convencidos de que Deus estava com eles, de que Deus estava a favor deles. Eles estavam convencidos de que Deus os abençoava e protegia e fazia prosperar. E eles então achavam que nenhum mal podia lhes acontecer, porque essa era a convicção deles: Deus está conosco. E o profeta diz: vocês dizem, vocês acham, vocês pensam que Deus está com vocês, mas não está. Portanto, vocês precisam buscar a Deus. Observe, amados irmãos, o mais curioso é que ao mesmo tempo em que os israelitas estavam convencidos de que Deus estava com eles, eles estavam vivendo muito longe de Deus. Como nós temos visto até agora no livro do profeta Amós. Eles ofereciam um culto falso em lugares que Deus não havia determinado, adoravam deuses falsos, haviam os bezerros de ouro e os demais ídolos, cometiam todo tipo de injustiça social, oprimiam os pobres, os juízes aceitavam suborno, os governantes corrompiam a justiça, oprimiam os pobres, e mesmo assim eles achavam que Deus estava com eles. E a pergunta que se faz é: como alguém pode andar de maneira tão contrária a Deus e ao mesmo tempo achar que Deus está com ele? Como pode alguém andar de maneira tão contrária a Deus e ainda assim pensar: Deus está comigo? E nós vamos pensar sobre isso, meus amados, observando a teologia equivocada daquele povo, mas refletindo, porque muitos em nossos dias também têm uma teologia equivocada. E não pense que teologia é só coisa de teólogo ou só coisa de pastor. Teologia é coisa de todo mundo, porque todo mundo fala sobre Deus. Teologia significa estudo de Deus, falar sobre Deus, pensar sobre Deus, dialogar sobre Deus. Isso é teologia. E muitos estão vivendo com uma teologia equivocada, independente de ser crente ou não. Portanto, irmãos, observe. Podemos destacar aqui alguns pontos para entendermos melhor essa questão, até fazendo uma breve revisão de tudo que nós já vimos até agora. O que era que fazia com que aquele povo acreditasse que Deus estava com eles? Eles tinham uma interpretação errada da aliança de Deus. Não nos esqueçamos que o povo de Israel era o povo da aliança. É verdade que Deus havia feito uma aliança com Israel. Ele firmou uma aliança com Abraão, confirmou essa aliança com Isaac, depois com Jacó. Fez a mesma coisa com os descendentes de Jacó, as 12 tribos de Israel. Portanto, Deus firmou uma aliança e foi confirmando com cada um dos patriarcas, e confirmou depois a sua aliança por meio de Moisés com todo o povo. Tirou aquele povo da terra do Egito, deu a eles a lei, que era símbolo da aliança, e era o meio pelo qual aquele povo deveria permanecer na aliança de Deus. Mas quando Deus deu a lei àquele povo, está registrado lá em Deuteronômio capítulo 14, verso 2. Foi dito àquele povo: porque sois povo santo ao Senhor, Deus. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a terra, para lhe serdes seu próprio povo. Olha a confiança que aquele povo tinha em ser o povo da aliança, o povo que Deus escolheu. Ao saber de tudo isso, o que é que eles pensavam? Deus está conosco. Deus nos escolheu dentre todas as nações da terra.
Deus fez uma aliança somente conosco, portanto estamos seguros. Esse era o primeiro grande equívoco daquele povo. O segundo equívoco daquele povo que nós destacamos aqui, amados, está relacionado com a aliança também, mas diz respeito à adoração daquele povo. Aquele povo adorava, mas de que forma? Nós vimos anteriormente que eles iam a Betel, iam a Gilgal, iam a Berseba. Betel era a casa de Deus, representava então a presença de Deus ali com o povo. Deus estava ali em Betel. Gilgal era o lugar do cumprimento das promessas de Deus, era o lugar onde eles celebravam a posse da terra e o cumprimento das promessas. Portanto, Deus estava com eles. Berseba significava a presença de Deus e a certeza de que Deus estava com eles, porque foi lá em Berseba que Deus apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó e disse: eu estou contigo. Portanto, o fato deles estarem adorando a Deus nesses 3 lugares, locais com uma tradição histórica importantíssima, era motivo para eles pensarem: Deus está conosco, está tudo bem. Não importa que nós estejamos adorando bezerros de ouro, não importa que nós estejamos adorando ídolos. E eu já poderia fazer uma aplicação rápida aqui, direta. Você pode dizer assim: mas nós não adoramos bezerro de ouro e não adoramos nenhum tipo de imagem de escultura. Cuidado e lembre-se do que nós estudamos aqui no ano passado, nas quartas-feiras, sobre os ídolos do coração. Cuidado para que não esteja colocando ídolos no lugar de Deus. Um outro ponto aqui que nós queremos destacar, amados, que era motivo de segurança para aquele povo, era a prosperidade da nação. Eles conquistaram vitórias significativas contra as nações vizinhas, contra aqueles que se levantaram para guerrear com eles. O reino estava prosperando muito, financeiramente falando. A economia lá em Israel, eu vou usar um termo da linguagem de hoje, a economia lá em Israel estava bombando. Os comerciantes estavam lucrando. Muito dinheiro, muita prosperidade, riqueza, vida boa, casas luxuosas. O texto vai falar: vocês construíram as casas, mas não vão morar nelas. Casas luxuosas, vida boa, riqueza, prosperidade. Então eles pensavam: como é que Deus não estaria conosco? É claro que Deus está conosco. Olha a nossa prosperidade. Veja como nós temos prosperado contra os inimigos e financeiramente nós estamos bem. Qual é a teologia da moda de hoje? Prosperidade. Se está tudo bem com você é porque Deus está contigo, meu irmão. Se as coisas estão indo mal, tem pecado na tua vida e você tem que procurar saber, então a gente vai marcar um culto de descarrego tal dia, sessão de descarrego, para descarregar os pecados que tu tem, porque se as coisas estão dando errado, é porque tem pecado na tua vida. É isso que tem sido ensinado hoje em dia por aí. E a Bíblia vai dizer: prosperidade não é sinal da bênção de Deus. Pode ser, mas pode também não ser. Não é por aí que nós medimos a bênção de Deus na nossa vida. Portanto, irmãos, a teologia equivocada daquele povo era a convicção de que Deus estava com eles e que isso poderia ser medido, isso poderia ser confirmado, porque eles eram o povo da aliança, eles adoravam naqueles lugares tradicionalmente importantes para a história da nação, eles prosperavam, e então eles
viviam uma vida de pecado, voltada para a satisfação própria, e ainda assim, eles ansiavam pelo dia do Senhor. E aqui essa figura do dia do Senhor vai aparecer. Alguns estudiosos vão dizer que o termo, a ideia, o dia do Senhor aparece pela primeira vez aqui em Amós. Você vai dizer, pastor, mas Isaías também não fala? Está antes de Amós, mas a cronologia é outra. Amós, segundo os estudiosos, Amós escreveu primeiro do que Isaías. Então Amós foi o primeiro a falar no dia do Senhor. E eles ansiavam pelo dia do Senhor. Por quê, irmãos? O dia do Senhor era o dia esperado pela nação de Israel, o dia em que o Messias haveria de vir pessoalmente ao encontro do seu povo, do povo de Deus, para liderar aquela nação, levar aquela nação a um patamar ainda mais elevado, iria instaurar o reino, e um reino de proporções mundiais. Você diz, pastor, o senhor está falando aí, né, da volta de Jesus, não? Não, eu estou falando do que o povo já esperava lá no Antigo Testamento. O povo já esperava isso. Mas eles esperavam por um reino terreno. O dia do Senhor no Antigo Testamento, na compreensão do povo ali do Antigo Testamento é essa. O dia do Senhor é o dia em que o Messias virá. Ele vai assumir o controle da nação, ele vai vencer e destruir todos os inimigos e vai instaurar, vai estabelecer o reino, um reino terreno que vai dominar todo o mundo, toda a terra, cumprindo as profecias que dizem: de Jerusalém sairá a lei. Era isso que eles esperavam. E Amós diz: vocês estão pedindo o dia do Senhor? Vocês estão esperando pelo dia do Senhor? Vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Observe, amados irmãos, o objetivo de Amós aqui nesse livro, e nessa passagem em particular, é mostrar a terrível verdade de que Deus estava longe dos israelitas. Eles estavam fazendo uma leitura errada de tudo aquilo que os deixava seguros e convictos. E Amós, na verdade, está dizendo a eles o seguinte: olha, se Deus quisesse vir ao encontro de vocês, ou quando Deus vier ao encontro de vocês, não vai ser motivo de alegria para vocês, não. Vai ser motivo de horror, de medo, de pavor. Deus vem e o dia do Senhor virá. O profeta Amós vai dizer aqui. Mas vocês estão equivocados. Vocês estão enganados. Não vai ser da forma que vocês estão esperando. E observe o porquê, amados irmãos. Observe na sua Bíblia, verso 10. Veja o porquê que o dia do Senhor não seria da forma que eles esperavam que fosse. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Verso 11, portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Veja, irmãos, o profeta já tinha dito antes: vocês estão cultuando errado, vocês estão adorando ídolos, vocês estão cada dia aumentando as transgressões. E por isso ele disse: não vá a Betel, nem vá a Gilgal e nem vá a Beceba. Não vá prestar esse culto idólatra que vocês estão prestando. E agora ele está dizendo: vocês oprimem os pobres, vocês pervertem a justiça, vocês aceitam suborno, vocês rejeitam os necessitados.
Observe, amados irmãos, Amós ele retoma o assunto aqui do desprazer de Deus para com aquele povo. E ele diz: vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Está no verso 7 do mesmo capítulo 5. Ele retoma então aqui e ele apresenta mais detalhes dos pecados que aquele povo estava cometendo, os poderosos da nação, e ainda assim continuavam achando que Deus estava com eles. Agora observe, amados, será que tem gente assim hoje? Será que a gente poderia olhar para esse cenário e fazer um paralelo com os nossos dias? Não é à toa que um grande teólogo do passado afirmou que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque, amados, ela nos fala de tudo o que está acontecendo hoje, de tudo o que nós estamos vendo. Eu me lembro aqui das palavras da mulher samaritana. Ela saiu correndo, foi chamar o povo da cidade. E qual era o espanto dela? Venha cá, venham ver um homem. Ele disse tudo. Ele disse tudo quanto eu fiz. Ele sabe de tudo. Irmãos, nós estamos lidando com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é eterna. A palavra de Deus que é atemporal, não tem tempo para ela. Ela nunca vai ser ultrapassada, ela nunca vai deixar de ser atual. E então, Deus está dizendo: olha, vocês continuam pensando que eu estou com vocês? Eu não estou. Observe, irmãos, enquanto eles pensavam que Deus estava com eles, ao mesmo tempo, Deus estava dizendo: eu vou passar pelo meio de vocês, eu vou até vocês, mas não como vocês estão pensando. Olha o que é que eu vou fazer com vocês. Observe o versículo 11. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Deus está dizendo: olha, já que vocês estão fazendo isso, eu vou fazer com vocês também. E essa ideia aqui, irmãos, de construir casa e não habitar nela, e veja, ele diz, verso 11: não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado. A ideia aqui é que eram casas bem luxuosas, talhadas com pedras preciosas e caras. E Deus está dizendo: olha, não, vocês não vão habitar nessas casas que vocês construíram. Vocês não vão comer do fruto das vides de vocês, as vides que vocês plantaram, vides desejáveis. Observe, amados, essa ideia de construir casa e não habitar nela, de plantar uma vinha e não beber do seu fruto, são maldições previstas na aliança que Deus tinha feito com Israel. Isso já estava profetizado, já estava prometido. Observe, se você puder abrir sua Bíblia, Deuteronômio 28. E observe, os irmãos, que vez por outra eu volto nesse capítulo 28 de Deuteronômio aqui. Ele é importante para nós entendermos a relação de Deus com o povo no contexto de aliança. Se vocês me obedecem, eu abençoo. Se vocês me desobedecem, eu castigo. Essa é a didática de Deus com o povo. Deuteronômio 28, verso 15, ele diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir
todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições contra ti e te alcançarão. Veja, se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 até o 14, Deus está dizendo: olha, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar. Aí Deus vai dizendo as bênçãos que Ele vai derramar sobre o povo. Quando chega no 15 até o final, Deus diz: se vocês não me derem ouvidos, se vocês não me obedecerem, virão todas estas maldições sobre vocês. E ele começa do versículo 16 em diante. Mas observa o verso 30, que faz parte ainda das maldições, por causa da desobediência quanto à aliança. No verso 30 ele diz: edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Tem muitas outras maldições, mas eu quero chamar a atenção dessas, porque são as que Amós está citando aqui. Vocês vão construir casa, mas não vão morar. Vão plantar, mas não vão colher. Se vocês continuarem me desobedecendo. Portanto, Amós aqui ele está se referindo aos castigos da aliança. Aquela mesma aliança que aqueles israelitas julgavam que era favorável a eles. Eles se confiavam na aliança, mas eles estavam quebrando a aliança. E ao quebrar a aliança de Deus, ao desobedecer os mandamentos de Deus, quebrando a aliança, a própria espada da aliança viria sobre eles, como o profeta aqui está alertando. Agora veja, irmãos, no verso 13 tem uma palavra importante. Verso 13 ele diz: portanto, o que for prudente guardará silêncio, porque é tempo mau. Quem é o prudente aqui? O prudente é o temente a Deus, o remanescente que havia no meio do povo. E eu sempre digo, irmãos, Deus sempre teve seus remanescentes. As gerações elas vão transgredindo uma após outra, e geração após geração vai transgredindo e aumentando suas transgressões, mas em todas elas Deus sempre teve seu remanescente, aquele povo que sempre é um povo em menor quantidade, mas que se mantém fiel a Deus e a sua aliança. O remanescente estava lá no meio da nação, o prudente, e Deus diz: o prudente vai guardar silêncio, porque é tempo mau. O profeta está alertando aqui: quando o juízo vier, quem for prudente, fique quieto, vendo o castigo de Deus. Não vá murmurar contra Deus, dizendo: mas Senhor, por que tu estás fazendo isso? E tem gente que gosta de questionar Deus. Irmão, se tem uma coisa que Deus abomina no meio do seu povo, é a murmuração. O profeta está dizendo: o castigo vai vir, vai cair sobre todo mundo, mas quem for fiel, quem for prudente, fique quieto, aguente calado, sabendo que Deus é justo. O prudente vai ficar quieto e vai dizer: Deus é justo em seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O povo merece o que está acontecendo. Nós merecemos o que está acontecendo. Lembra da oração de Daniel? Daniel faz uma oração quando ele está lá no cativeiro babilônico. E ele diz assim: Senhor, nós estamos aqui nesse cativeiro. Eu estou usando minhas palavras, mas é isso que Daniel diz, nas palavras dele. Mas Daniel diz assim: Senhor, nós estamos aqui nesse cativeiro porque nós pecamos. Nós pecamos. E é interessante, irmãos, observar que quando Daniel foi levado para o cativeiro, ele era uma criança. Mas ele ora a Deus e diz: Senhor,
nós pecamos, o povo, a nação. E é justo o castigo que nós estamos enfrentando. Irmãos, com Deus não se brinca. Não se pode brincar com Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque o dia mau, ele vai acontecer. O dia mau vem. Não é uma questão se o dia mau virá. O que é que a Bíblia diz? Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Para quê? Para poder ficar firmes e resistir quando? No dia bom? Quando tudo está caminhando bem? Quando as coisas estão indo a mil maravilhas? Não. O que é que a Escritura nos diz? Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para poder ficar firmes e resistir no dia mau. O dia mau virá. Está tudo bem na sua vida? Glória a Deus. Talvez você diga, mas saí de casa para ouvir isso, foi. Eu queria ouvir que eu era vencedor. Eu queria ouvir que vai dar tudo certo, que Deus tem um plano maravilhoso na minha vida. Coisa maravilhosa. Deus tem um plano na vida de cada um. Coisa linda, ouvindo do pastor Feliciano. Deus tem um plano em cada criatura. Mas você sabe qual é o plano de Deus na sua vida? Eu espero que todos nós tenhamos convicção disso. No plano de Deus, irmãos, muitas vezes o sofrimento está presente ali. O espinho na carne de Paulo estava no plano de Deus. E Paulo pediu quantas vezes? 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus disse: a minha graça te basta. Cala, te aquieta, para com isso. Já deu, basta. Que nós possamos, irmãos, aprender com isso. Ah, pastor, mas eu vivo em obediência a Deus, sou temente a Deus. Continue sendo, meu irmão. Pastor, eu oro todo dia, de madrugada, como dizia um irmão lá, como diz um irmão lá do Cabo, de madrugada a fila é menor. Só que quando aqui é de madrugada, no Japão não é, né? E lá o povo ora também. Mas, né, não, mas de madrugada é melhor. Não importa a hora que você ora. Se é de madrugada ou outra hora, o importante é que você ore. Tenha vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus, mas esteja firme para poder resistir no dia mau, porque Ele vem. Ele virá. E não culpe a Deus. Mas, irmãos, a gente precisa caminhar para o fim aqui. E o profeta, ele fala da infinita misericórdia de Deus. No verso 14 ele diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como vocês dizem que Ele está. Mas observe, Ele está dizendo: busque o bem e não o mal. Verso 15: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez, olha, o profeta diz, quem sabe o Senhor se compadeça de vós e perdoe o pecado de vocês. Busque a Deus, aborreça o mal, ame o bem, estabeleça o juízo. Talvez o Senhor se arrependa, talvez o Senhor se compadeça do mal que está determinado
sobre vocês. Ele diz aqui, do restante de José. Os irmãos lembram, né? Quando ele fala aqui em José, ele está se referindo a toda a nação. Efraim representava, era uma espécie de tribo representativa, representando toda a nação, e Efraim era filho de José. Por isso ele diz, talvez Deus se compadeça do restante de José. E aqui, irmãos, nós nos deparamos mais uma vez com a infinita misericórdia de Deus. Somente aqui nesse capítulo, Deus, ele apresenta, observe verso 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Verso 6, buscai o Senhor e vivei. Verso 8, procurai o Senhor. Ele está dizendo, procurai o que faz as constelações. Ele está dizendo, procurai o Senhor. Agora ele faz isso novamente no verso 14 e 15. Busque o Senhor, aborreça o mal, abandone o pecado, busque o Senhor para que você viva. Deus está dizendo aqui, eu não estou com vocês como vocês acham que eu estou. Mas se vocês me buscarem, eu posso me voltar para vocês. Se vocês me buscarem, eu me volto para vocês. Se vocês se arrependerem, vocês serão salvos. Essa é a mensagem do profeta aqui. Ele diz ainda mais, se vocês querem que eu esteja com vocês, se arrependam, busque o bem, aparte-se do mal, ande nos meus caminhos, busque a Deus, para que vivam. E observe, amados, não nos esqueçamos, o fato de uma pessoa ser próspera, ter saúde, tudo indo bem na sua vida, na sua família, não é garantia de que Deus esteja com ela. Porque Deus, em sua misericórdia, Ele concede bênçãos a todos. Quando Ele manda o sol e a chuva, ela vem para todos, os bons e os maus. Bênçãos materiais são derramadas por Deus sobre todos. Mas o que Deus requer, amados, de cada um, é uma vida de retidão, uma vida de obediência, uma vida de se voltar para Deus. E ele termina aqui, nós queremos terminar aqui falando no dia do Senhor. Os versos 16 a 20, o profeta diz, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro, os que sabem plantear. Quando é que isso vai acontecer? No verso 17 ainda diz, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Quando é que isso vai acontecer? O profeta está dizendo, é no dia do Senhor. Lembra do que ele já falou no capítulo 4, verso 8? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Quando chegar a hora desse encontro, esse dia será dia de choro. O verso 16 está dizendo, 16 e 17, vai ser dia de choro, de pranto, de lamentação. A grande questão aqui, amados irmãos, é que Deus viria ao encontro de Israel, mas não como Israel pensava. Como era que Deus viria? E ele veio. Deus veio através dos inimigos que entraram e destruíram tudo, mataram todo mundo e aí destruíram a nação. Os assírios são esse povo. Mais ou menos 50 anos depois dessa profecia de Amós, aquilo que Deus havia dito se cumpriu. E a palavra de Deus é essa: busque ao Senhor e viva. Mas se não buscar, vai morrer todo mundo. O que foi que o povo fez? Não buscou. O que foi que aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu. Deus veio ao encontro daquele povo por meio dos assírios. Era Deus quem estava levantando a Assíria contra o povo de Israel e usando aquela nação como instrumento para se encontrar com Israel e punir o pecado daquela nação.
No verso 18 ele diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas, não é dia de luz. Vocês não sabem o que estão pedindo. E é interessante, amados irmãos, que, para surpresa daquele povo, Amós faz essa pergunta: por que vocês desejam o dia do Senhor? Tanto no verso 18, quanto no verso 20. No verso 18 ele diz: para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. No verso 20 ele diz: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Vocês não sabem o que estão pedindo. Você pode perceber isso? Os israelitas diziam: Deus está conosco, nós somos o povo da aliança, o povo escolhido por Deus, temos os centros importantes de adoração, nossa história, nossa cultura, nossa tradição, somos prósperos, estamos conquistando vitórias, nossa economia vai de vento em popa. Que venha logo esse dia do Senhor, porque eles acreditavam que era o dia em que o Messias haveria de vir para consumar todas as coisas, e eles esperavam por isso, esperavam pelo reino terreno, que os apóstolos esperavam nos dias de Jesus, os discípulos esperavam nos dias de Jesus aquele reino terreno. Aí chega o profeta e diz: não é isso, Deus não está com vocês. Vocês precisam buscar a Deus e abandonar os pecados. Examine o seu caminho. Vocês estão pervertendo a lei de Deus, estão celebrando o culto falso e idólatra. Deus não pode estar com vocês. Vocês precisam buscar a Deus para que vocês vivam, porque do contrário, quando Ele vier, não será motivo de alegria, mas de choro. Não será dia de alegria, de fulgor. Não vai ser o dia de fulgor que o irmão Josvaldo gosta de cantar. Esse dia que Deus estava reservando para se encontrar com aquele povo. O profeta diz: vai ser dia de trevas, dia de juízo, dia de castigo. Agora, amados, como é que a gente pode aplicar isso para nós? Essa história já aconteceu. Esse dia já aconteceu lá. Mais ou menos 50 anos depois de Amós profetizar tudo isso aqui, aconteceu. A nação foi destruída e nunca mais voltou a existir como nação, como povo. Acabou. O juízo foi definitivo. Mas o que é que isso tem a dizer para nós? Observe, amados, essa palavra é para todo mundo, é para crente, é para descrente, porque nós estamos falando aqui do que Deus está dizendo através do seu profeta ao seu povo, o povo da aliança. Hoje nós somos o povo da aliança de Deus, a nova aliança. Jesus disse: a nova aliança no meu sangue. E eu e você, que somos salvos em Cristo, hoje nós somos o povo da aliança. Mas tenha cuidado, não fique achando que porque você é povo da aliança já está tudo bem e você pode viver do jeito que você bem entender, até porque você aprendeu que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu estou salvo e não importa o que eu faça. Cuidado com essa teologia, ela é equivocada. Ela está equivocada. Se alguém acha que porque já é um salvo pode pecar e viver à vontade, está do mesmo jeito do povo de Israel lá na época de Amós. Equivocado, teologia equivocada. Se você acha: olha, eu não sou crente ainda, mas não preciso disso, eu sou uma pessoa boa,
Como disse o nosso piloto, eu respeito meus pais. Achei interessante, né? A Bíblia diz o quê? Honra pai e mãe. O que ele falou não estava errado. O piloto disse: eu sempre honrei meus pais. Então, sou uma pessoa boa. Sempre fiz o bem. Sou um trabalhador honesto. Vivo para minha família, né? Vivo para minha família. Irmãos, a nossa família é uma coisa maravilhosa, é uma bênção de Deus para nós. É uma bênção de Deus na nossa vida. Ame sua família, ame de verdade, lute por ela. Mas deixa eu lembrar uma coisa a você: ela não pode te salvar, tua família não te salva. Não se esqueça disso. Se você diz: olha, sou uma pessoa boa, respeito todo mundo, está tudo bem comigo, tua teologia está equivocada. Você precisa se voltar para Deus, buscar a Deus para que viva, porque quando o juízo de Deus vier, não tem escapatória. Olha o que diz o verso 19: aquele que pensa que pode fugir do juízo de Deus, é como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com o urso. Já pensou? Imagine a cena. Amós era um homem do campo, e na região, eu já falei isso para os irmãos aqui, na região onde Amós vivia, tinha muito leão e muitas feras, muitos animais ferozes, leões e ursos, como a gente costuma dizer, né? Numa linguagem bem nossa, bem coloquial, era boia, né? Leão e urso lá onde Amós vivia, era boia, tinha toda hora. Aí Amós está dizendo: quem pensa que pode fugir de Deus e do juízo de Deus, é como alguém que está fugindo de um leão e quando ele se vira, ele se depara com o urso. Você pode imaginar uma situação pior do que essa? Já viu o ditado? Se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Está fugindo do leão, se deparou com o urso. Isso é o que acontece com quem acha que pode escapar do juízo de Deus. E Amós diz mais: é como o homem que entra dentro de casa. Eu fiquei imaginando aqui, eu acho que é o homem que fugiu do leão, deparou-se com o urso, mas conseguiu escapar do urso, chegou em casa, botou a mão na parede. O que foi que aconteceu? O texto diz: a cobra pegou ele. Não teve jeito. A Escritura diz: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Não tem como escapar. Aquele que negligenciar essa tão grande salvação não poderá escapar. E eu quero lembrar aqui 3 aplicações práticas do que nós vimos hoje. A primeira coisa, amados irmãos, que nós aprendemos com esse texto é que Deus não se deixa escarnecer. Deus toma conhecimento da corrupção dos poderosos e da opressão que eles cometem contra os pobres e necessitados. Ele começa dizendo isso lá no verso 10. E Deus abomina essas coisas. Ele vai punir todos aqueles que cometem essas coisas. Não nos esqueçamos, um dia todos irão prestar contas a Deus. Todos vão prestar conta daquilo que fizeram. Eu acredito que Amós não viu o cumprimento da profecia dele. Amós já era um adulto, não sei exatamente quantos anos ele tinha, mas as profecias só se cumpriram 50 anos depois. Talvez Amós já tivesse morrido, mas elas se cumpriram. A gente às vezes olha e diz assim: mas por que Deus não faz alguma coisa? Olha a situação da nação,
Olha os governantes, olha os nossos líderes, olha os nossos juízes, olha o que eles estão fazendo. É revoltante, e é mesmo. E por que Deus não faz nada? Não se preocupe não, meu amado. A seu tempo, quando resvalar o seu pé, como disse, como pregou o pastor congregacional Jonathan Edwards nesse texto, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, ele pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa hora vai chegar, e esse texto nos ensina isso. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é sobre os efeitos da depravação na vida da humanidade. O pecado corrompeu o homem de tal maneira, o pecado corrompeu o coração humano de uma maneira tal que ele perdeu a capacidade de analisar a si mesmo e perceber o quanto que ele está distante de Deus. É possível que as pessoas se iludam pensando que Deus está com elas, quando na verdade não está. É possível que as pessoas se iludam pensando que estão agradando a Deus, quando na verdade estão ofendendo a Deus, como era o caso dos israelitas. Peça sabedoria a Deus. Abra seu coração para que o Espírito Santo de Deus ilumine você e você possa compreender, porque de outra forma você não poderá perceber o desagrado de Deus. E em último lugar, essa passagem nos fala sobre o dia do Senhor. E eu quero terminar, amados, lembrando que já houve um dia em que ele veio. Deus já se encontrou com o seu povo por meio dos assírios e executou juízo. O povo esperava a vinda do Messias. O Messias veio. Ele veio, nasceu de uma mulher, nasceu de uma virgem. Ele viveu, aprendeu a obedecer, como nos diz o autor de Hebreus. Aprendeu a obedecer, cresceu, foi obediente até a morte e morte de cruz, e entregou sua vida por nós. Esse dia já aconteceu, ele já veio, mas ele vem de novo. Ele virá outra vez. E esse dia, agora, ele vai, ao mesmo tempo, ele vai ser dia de luz e de trevas. Dia de fulgor, de alegria, de glória, e dia de horror. Dia de luz e de glória para o salvo em Cristo. Dia de horror, negridão, terror eterno para aqueles que não buscam a Deus para que vivam. Em qual lado você está? Esse dia para você será um dia de glória ou de horror eterno? Pense nisso, reflita. E se você não pode afirmar pelo Espírito Santo de Deus que esse dia para você será dia de glória, se arrependa, volte a Deus, busque a Deus e entregue sua vida a Jesus para que você viva e que Deus os abençoe.